Começar na nossa gloriosa aula de hoje o nosso estudo sobre a Era Vargas. Nós na aula passada, que inclusive foi em formato de live, essa não vai dar para ser live, a gente viu a chamada Primeira República no Brasil. A gente estudou sobre Primeira República, aspectos econômicos, aspectos políticos, aspectos sociais e parará e parará, parará. Então hoje a gente vai adentrar falando para vocês sobre a Era Vargas, mas numa primeira aproximação, ok? Então na verdade a gente vai estudar a chamada Revolução ou Golpe de 30, para mim foi golpe, mas a gente chama de Revolução de 30, até o Estado Novo. Então nós vamos ter duas das três etapas da Era Vargas, nós vamos ver agora, ok? Então, a ideia da nossa aula é que você tenha esse conhecimento geral da Era Vargas, introdutório. Nós vamos de 1930 a 1937. Na próxima semana, nós vamos de 1937 a 1945. Ok, tranquilo para você. Bom, nós agora vamos começando aqui, vendo algumas imagens sobre a Era Vargas. Você está vendo aí Vargas em cima à esquerda, quando ele estava no trem para chegar ao Palácio do Catete no Rio de Janeiro. Embaixo à esquerda você tem a imagem do Getúlio quando se tornou presidente, com a faixa presidencial. No meio você tem a figura de Getúlio como pai dos pobres. Em cima à direita você tem Getúlio já nos anos 50, na campanha O Petróleo é Nosso, com a mão suja de petróleo. Imagem essa que o Lula vai repetir décadas depois, não é? O Lula se inspira muito no Vargas, viu? Você não se engane, não. Independentemente da opinião que nós tenhamos dele. Não sou defensor de Lula, não, tá, pessoal? Nem sou lulista e nem também não vai me interessar nessa aula fazer qualquer tipo de crítica a ele, tá? Só em outro momento, se for necessário. Agora, de fato, Getúlio é uma figura muito polêmica. E ele foi o homem que governou o Brasil por mais tempo. Getúlio governou o Brasil durante cerca aí de 17, 18 anos. Se você pegar a Era Vargas, de 1930 a 1945, você já tem 15 anos de governo, não é? Se você pega os 4 anos do segundo mandato dele, de 1951 a 1954, já faz 19 anos. Então ele foi o homem que governou o Brasil por mais tempo na era republicana. Não foi o que governou o Brasil de toda a sua história, porque quem fez isso foi Dom Pedro II, que governou o Brasil por 48 anos, ok? Mas é interessante nós observarmos que 47, 48 anos, não lembro bem não, 1841 a 1889, 47, né? Pronto, 47 anos Dom Pedro II governou o Brasil. Ele governou dos 14 e foi aí até os 61 anos. Então, pessoal, de fato, quando a gente analisa a Era Vargas, foi um período muito extenso. E Vargas é uma figura de muita polêmica na história brasileira. Vargas é o típico político ame-odeie. Ame-odeie. Você não consegue ficar neutro quanto a esse homem. É como o Lula e o próprio Jair Bolsonaro. É o tipo do político que ou você vai amar, você vai abraçar, vai dizer que é o melhor, que é o mais inteligente, que é o mais desenrolado, que é o mais próspero, o que melhor governa, o que tem as melhores ideias. Você vai dizer que ele é uma porcaria, uma negação, um incompetente, um irresponsável, uma pessoa de baixa inteligência, uma pessoa despreparada. Então, de fato, você tem esse fenômeno na política brasileira. Mas os três únicos que a gente vê essa ultrapolarização com mais força são esses três que eu acabei de falar: o Getúlio, o Lula e o Bolsonaro. Alguns citariam o João Goulart, mas o João Goulart, ele na verdade tinha maioria contra ele. A coisa não era tão dividida como a gente imagina, não. Você tinha grandes setores da população contra o presidente João Goulart,
E a galera que apoiava mais ele era mais a galera ligada aos movimentos políticos de esquerda. E a gente sabe que a maioria da população de 1964 não era nem de direita nem de esquerda. A maioria da população, de fato, era, de certa maneira, até indiferente a questões de partidarismo político, ok? Mas essas três figuras, não, elas mobilizam paixões. Inclusive, o professor Rui Martins Rodrigues da UFC sempre nos diz, né, que a política mobiliza, apaixona e divide. Por isso temos que ter muito cuidado com isso, tá? Bom, então, vamos agora adentrar na Era Vargas. Nós vamos ver aqui que a cronologia da Era Vargas, ela tem aí como marcos temporais o ano de 1930 de um lado e o ano de 1945 do outro. Então, entre 1930 e 34, Vargas estava na era do governo provisório, que é quando ele toma o poder num golpe de Estado. Tem gente que vai chamar de revolução, mas aí eu divido. Toda ruptura que não foi por eleição é golpe. Mas a galera que vai dizer que foi revolução diz assim: irmão, de que adianta tu dizer que foi golpe se aquele político lá, o Júlio Prestes, ganhou porque roubou a eleição? Então fica a polêmica, né? É que a história do ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Tudo bem, Getúlio tomou o poder à força, mas o Júlio Prestes foi eleito na roubalheira. Então o pessoal faz muito essa crítica, né? Os que defendem a ideia de revolução. Mas eu vou na ideia de golpe e acabou, tá? Quem achar ruim depois venha brigar nos comentários. Então, de 30 a 34, você tem um governo provisório. Em 34 é elaborada a Constituição, aliás, promulgada a Constituição, inclusive com a participação da primeira mulher política, como política eleita, a Maria Isaura Pereira de Queiroz, e é instaurado o voto feminino e tudo mais. Governo constitucional de 34 a 37. E em 37 que vai ter o assunto da próxima aula, que é o chamado Estado Novo, ou governo ditatorial de Getúlio Vargas. Ok, pessoal, tranquilo para vocês? Então, essa é a cronologia da Era Vargas. E após Era Vargas, você teria o chamado populismo. Muito embora é um conceito... Eu tenho um problema, aliás, eu aprendi isso na UFC. A professora Verônica Secreto, que hoje é professora da UFRRJ, ela sempre nos dizia o seguinte: um conceito que explica tudo, na verdade, não serve para nada. Então, assim, essa ideia populismo, ela é meio complicada, porque parece que todo mundo é populista. O Lula é Bolsa Família porque porque inventou o Bolsa Família. Bolsonaro é populista porque dá ajuda de R$600. FHC foi populista porque no final do governo dele criou-se o Bolsa Escola. Então, na verdade, é um conceito complicado. Mas a gente pode dizer o seguinte, que de fato, durante 1945 e 1964, você tem um auge do populismo. Quando você tem esses políticos que procuram se aproveitar da população com discursos emocionados, com discursos personalistas, prometendo um Estado Papai Noel, como diz meu professor Rui Martins, né? O Estado Papai Noel, entendeu? Eles prometiam mundos e fundos para a população. Então, e o seu estilo de discurso era muito emocionado, era o discurso ufanista, aquela coisa toda. Então, daí eles genericamente seriam chamados de populistas, ok? Mas a gente vai estudar daqui a 15 dias que nós vamos estudar esse fenômeno aí do chamado populismo, ok? Então, pessoal, a gente vai estudar essas primeiras etapas aí da Era Vargas, tá? Nós vamos ver então o seguinte. Primeiro de tudo, o movimento de 1930. A gente tem que lembrar o seguinte, que em 1930 você tinha um presidente chamado Washington Luiz, pode até ser nome para os seus filhos, né, se vocês quiserem ter. Washington Luiz foi um presidente eleito, e nas eleições de 30, quem agora teria a indicação da presidência era Minas Gerais. Minas Gerais é que deveria tomar a dianteira e indicar seu candidato para presidente. Vocês lembram que na aula passada a gente estudou a política do café com leite, não é? E que justamente por conta da política do café com leite, você vai ter Minas e São Paulo fazendo como é que eu posso dizer, essa alternância no poder.
Não que todo governante fosse paulista ou mineiro, mas indicado por São Paulo e ou por Minas Gerais. Em 1930, então, Minas Gerais tinha o candidato deles para indicar. Mas São Paulo não aceitou a indicação do candidato de Minas Gerais. Impôs a fina força o seu próprio candidato, o Júlio Prestes. Por outro lado, um político de grande destaque, já na região sul do Brasil, o Getúlio. Inclusive o Getúlio era uma figura, que ele era bem baixinho, né? Vai ser assim, 1,50 m e pouco, eu acho, talvez até menos. O Getúlio, ele já tinha uma certa projeção na política nacional e ele procurou aliar-se com estados poderosos que pudessem apoiá-lo na sua causa. E aí ele procurou o apoio de Minas Gerais, que foi prontamente atendido, e o apoio da Paraíba, que indicou o vice do Getúlio, o famoso João Pessoa. Tanto é que João Pessoa, mais adiante, vai ser executado na cidade da Paraíba. Professor Hermano, não estou entendendo nada, se acalma. É porque João Pessoa, pessoal, capital da Paraíba, ela primeiramente foi chamada Filipé de Nossa Senhora das Neves, lá na era colonial. Já por volta aí do início do século XX, ela passou a ser chamada Cidade da Paraíba, com HY, que eu acho lindo Paraíba com HY, eu acho que dá assim um charme, sabe? Uma coisa assim extraordinária, espetaculosa, Paraíba, né? Com HY. Então era a Cidade da Paraíba. E com a morte de João Pessoa, né, os cidadãos paraibanos, eles se comoveram muito. Getúlio pessoalmente também se comoveu muito, porque ele era um político de grande projeção, assim como o próprio Getúlio. E aí eles nomeiam a cidade da Paraíba de cidade de João Pessoa, ok? Isso é tão importante que até aqui no Ceará, a antiga Estrada Real para Parangaba se tornou a Avenida João Pessoa, né? Então, de fato, você tem esse movimento desses três estados contra São Paulo. Só que, na verdade, Paraíba, de certa maneira, representou todo o atual Nordeste e Norte. Então a galera do Norte e Nordeste estava do lado da Paraíba. E por conseguinte, com Minas Gerais e por conseguinte com Getúlio. E por outro lado de São Paulo, ele tinha relativamente pouco apoio em comparação com o movimento encabeçado por Getúlio e subvencionado pelos mineiros e avalizado pelo Norte e Nordeste brasileiro. Claro que existiu gente do Norte e do Nordeste que era a favor dos paulistas, mas não era minoria, ok? Com tudo isso, o que vai acontecer então? Júlio Prestes ganha as eleições. Os dois lados roubaram muito, né? Fraude eleitoral era só o que tinha nessa época. Mas nos parece que Júlio Prestes, a campanha dele conseguiu roubar melhor. E por conta disso, você tem então a eleição de Júlio Prestes, mas Getúlio, junto com grandes políticos da época. E aí você tem duas figuras aí extraordinárias, que eram o Miguel Costa e o Góes Monteiro. O Góes era, inclusive, general, amigo íntimo do Getúlio. Assim também como Miguel Costa, que era outro militar, muito amigo do Getúlio. Os caras, assim, você vê que eles estão tensos na foto, né? Eles estão assim, rapaz, a onça vai beber água. Tem um general que publicou, não foi? Esse fim de semana agora? O Bolsonaro deu aquele discurso e tal, né? O cara disse, a onça vai beber água, né? Não sei o quê. Então, eles estavam tensos, porque já estavam indo pro Rio de Janeiro, e o negócio ia realmente pegar de vez, né? E, de fato, eles em 1930, junto com outros militares, porque no próprio Rio de Janeiro havia uma oposição muito grande ao resultado das eleições, e havia uma oposição muito grande ao Júlio Prestes, e antes que o Júlio pudesse assumir o poder, em novembro, já no finalzinho de 1930, algumas semanas depois do resultado das eleições, o Getúlio invade o Palácio do Catete, depõe o Washington Luiz do poder e cria o governo provisório. Então ele toma o poder na marra. Vamos usar a expressão bem cearense, toma o poder na tora. Agora lembrando, isso foi, de certa maneira, intervenção militar, não é? De certa maneira foi. Getúlio foi militar, Góes Monteiro militar, né? A galera toda lá. Mas a gente tem que lembrar que para haver uma intervenção militar,
tem que haver apoio de grande parte da população e de grande parte da classe política. Ninguém faz intervenção no Brasil sem essas duas coisas. Você tem que ter o apoio de grandes segmentos da população e junto a isso tem que ter apoio também de grande parte das elites políticas, deputados, senadores, governadores e prefeitos. Se não tiver, não tem intervenção que se faça. Fica igual aquela intervenção do Hugo Chávez na Venezuela, que com 2 dias botaram o rapaz de volta no poder, ou igual a intervenção contra o Gorbachev, em que a velha ala do Partido Comunista da União Soviética tirou o coitado do Gorbachev no poder, e os outros militares tudo desobedecendo, e o Boris Yeltsin e a população na Azul quebra-pau. Com 3 dias, o Gorbachev voltou e continuou governando a União Soviética. Então, quer dizer, no caso do Getúlio, ele teve sucesso na sua intervenção militar porque ele, de fato, conseguiu amealhar, juntar muita gente poderosa para ajudá-lo. E tinha muita gente interessada em derrubar essa hegemonia paulista na política brasileira. E os mineiros eram os primeiros que tinham esse interesse. Então, as principais causas: movimentos tenentistas, contestação repúblico-oligárquica. Os tenentistas eram pessoas, oficiais de baixa patente do Exército Brasileiro, das outras Forças Armadas, que criticava a República Oligárquica, que era a favor de eleições secretas, que era a favor de uma Constituição mais democrática, que era a favor do Estado desenvolver melhor a nação e parar de ficar chupando o sangue do povo. Então era um movimento militar tenentista, e já vem aí, já desde o início do século XX, de certa maneira, mas o seu auge é a década de 1920. As transformações que originaram grupos de oposição à oligarquia cafeeira, ou seja, a galera lá de São Paulo, os grandes cafeicultores, sofreram oposição muito grande política, justamente por conta da ascensão de novos grupos, de novas elites no Brasil, e a crise do café, que deu uma rasteira na classe cafeicultora do Brasil todo, não apenas a paulista. E aí, de fato, eles ficaram com as mãos amarradas, perderam o domínio político e perderam o domínio econômico. Daí os estudiosos vão dizer que a Era Vargas foi a era de substituição de importações. A ideia de desenvolver indústria, a ideia de desenvolver uma economia não tão dependente de um único produto, ok? Nós temos ainda o rompimento do café com leite, que eu já falei, a crítica ao modelo eleitoral, o assassinato de João Pessoa. Irmão, João Pessoa foi assassinado porque ele foi questões políticas. A maioria dos estudiosos dizem que não foi questões políticas, foi questões pessoais mesmo. Foram desavenças pessoais. Vocês sabem que na década de 20, ali até 1930, tudo era na bala mesmo. E aí acabou se envolvendo com esses problemas. Alguns até especulam questões pessoais, familiares e tal, né? Então, não foi uma pessoa mandada pelos cafeicultores de São Paulo que mandou matar o João Pessoa, ok? Mas de qualquer maneira serviu para incentivar o movimento anti-hegemonia paulista. Governo provisório, quando o Getúlio está aí no Palácio do Catete, a população impressionada, como é que aquele baixinho brabo conseguiu tomar o poder. E você tem uma carinha de zoeira, ó. O pessoal não presta não, viu? O pessoal é meme mesmo. Bom, então no governo provisório você tem um governo de coalizão. Então no Brasil você passa a ter gente das velhas oligarquias, gente da burguesia industrial e gente dos militares. Porém, o Getúlio, ele desfez o federalismo. Ele dizia que o federalismo é o antro da corrupção. Você tem vários estados, cada um com seu governador, e o governo federal não poder fazer muita coisa, é o que gera muita roubalheira. Então ele, na visão dele, tá? Inclusive tem um ato simbólico que ele manda tocar fogo nas bandeiras dos estados e dizer que o Brasil agora é uma república unida, unificada. E ele vai colocar então os interventores no lugar dos governadores. Inclusive aqui no nosso Nordeste, parece que, eu não lembro bem, depois vocês pesquisem para me corrigir, mas o Juarez Távora, ele foi interventor do Ceará e de todos os outros estados do Nordeste. E parece que foi interventor até de estado da região norte.
Então, essa galera foi realmente assumindo o poder, que foi um negócio tremendo. Criou 2 ministérios que vão mudar a política institucional brasileira. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que eles vão implementar a legislação trabalhista aos poucos. E o MESP, o Ministério da Educação e Saúde Pública. Então, de fato, você tem aí, já nos primeiros anos do governo provisório, ele já começa a fazer mais avanços políticos institucionais do que em toda a era da política da Primeira República, né, dos coronéis. Então ele já traz esse desenvolvimento bem interessante, que o governo federal vai se preocupar agora especificamente com educação, saúde, trabalho, comércio e indústria, ok? Ao mesmo tempo também tentou melhorar a situação dos cafeicultores, mas os paulistas não acharam bom ter perdido o osso. E aí, por conta disso, explodiu a Revolução Constitucionalista em São Paulo, em que foi meio que os paulistas querendo retomar a dianteira da política brasileira. Resumidamente, foi São Paulo e Mato Grosso contra o restante do Brasil. Mas os paulistas tinham uma ideia muito séria em mente. Eles queriam que o Brasil tivesse uma Constituição e que essa Constituição fosse promulgada e fosse organizada e que Vargas parasse de ficar governando o Brasil na marra. E que houvesse inclusive a volta de eleições para presidente, coisa que o Getúlio não fez, que ele não é doido. Mas ele queria que o país realmente voltasse à normalidade democrática justamente para que eles continuassem a governar. E aí eles chamaram a Força Pública de São Paulo, a polícia, né? Hoje seria a Polícia Militar Paulista. Inclusive a Polícia Militar Paulista é enorme, né? São dezenas de milhares de policiais que existem naquele estado. E aí eles então organizam essa força pública junto com voluntários e vão fazer guerra contra Getúlio. O que na prática foi uma guerra contra o restante do Brasil. E aí tem uma propaganda fantástica aqui do leite moça, ó. Leite moça já existia na época, o leite condensado, aquela coisa maravilhosa. E a propaganda diz que o leite moça dá vigor e resistência para os soldados paulistas durante a guerra da Revolução Constitucionalista. Olha que coisa linda, né, pessoal? Hoje, leite moça, ninguém acredita que tomando leite condensado vai ficar mais forte, né? Mas por muitas décadas era essa a propaganda. Então se tomava o leite moça puro. Hoje não tem mais, não é? Hoje, na verdade, tem várias marcas. Tem Italac, tem Marajoara, tem o próprio Itambé e tal. E hoje é mais usada para receita de doces. Mas na época era considerado um alimento. O leite condensado assim era visto. Um alimento mesmo. Irmão, o que é o leite condensado? É o leite com açúcar fervido por um bocado de tempo. Você ferve até o leite ficar pastoso, açucarado, e vira o leite condensado. Ok? Bom, resultado da guerra. Na Revolução Constitucionalista, os paulistas perdem a guerra, mas ganham a grande reivindicação que eles queriam, que era a Constituição brasileira. Então, embora tendo sido derrotados no campo de batalha, eles têm as suas reivindicações atendidas. O interventor passa a ser escolhido pelos próprios paulistas e não pelo Getúlio. E também se forma a Assembleia Constituinte em 33. Embaixo vocês têm à direita aí um cartaz em que os paulistas convocavam voluntários para lutar na Revolução Constitucionalista. E à esquerda você tem o chamado MMDC, que foi um movimento paulista em favor de uma revolução que pudesse tirar Getúlio do poder. Esses 4 estudantes, o Miragai, o Martins, o Camargo e o Drauzio, esses caras foram assassinados durante um protesto contra o governo federal em São Paulo e viraram assim mártires da causa constitucionalista paulista. Daí tem aquela piada que o pessoal fala, né? Que o paulista não é brasileiro, que o paulista acha que vive no outro país, que o paulista acha que é um americano, né? Então, essas piadas, né, que zombam dos paulistas, vem muito aí também desse contexto da Revolução Constitucionalista. Que seria os caras, eles se acham locomotiva do Brasil e tudo mais. Não estou concordando nem discordando. Quem sou eu? Primeiro que eu não sou paulista, sou nordestino. Então, os paulistas que devem dizer se eles são mesmo isso tudo ou se eles são mais autocríticos, não é? Então, pessoal, de fato, houve aí o fim. E aí, por fim, pessoal, houve aí vários cartazes, notícias, né, durante o período, muita propaganda de convocação para luta contra o Getúlio Vargas. Aqui você tem uma bandeira paulista, a bandeira mato-grossense e a bandeira brasileira.
para poder apoiar e combater o Getúlio. Você tem aí cenas da Revolução Constitucionalista, que a guerra foi tremenda. O Bandeirante segurando o Getúlio Vargas, ó, que o Bandeirante é o símbolo dos paulistas, né? Agora o ruim que é o Bandeirante, os bandeirantes eram assassinos, cruéis, ladrões, perversos, estupravam mulher, arrancavam a cabeça de criança, né? E aí virou o símbolo dos paulistas, né, cara? Então eles vão massacrar o Getúlio ali na mãozinha do Bandeirante. Então você tem toda uma propaganda feita pelos paulistas para poder combater o governo federal, muito embora na prática, no campo de batalha, eles foram derrotados, mas tiveram as reivindicações atendidas. Aí o ouro para o bem de São Paulo, né? As senhoras doando ouro, doando joias para a causa. E por aí vai. Tem muita propaganda, tá, pessoal? Bom, vamos agora fechar nesse slide aqui, que nós vamos falar da Constituição de 34, em que o poder executivo é presidencialista, com mandato de 4 anos, sem vice-presidente, que é uma inovação. Quer dizer que se o poder ficasse vacante, ou seja, se o presidente morresse ou não pudesse mais assumir o cargo, haveriam novas eleições. O poder legislativo, composto por Senado e Câmara, e aí você teria o Senado e Câmara Câmara de Deputados eleito por diferentes grupos profissionais, representante dos industriais, representante dos trabalhadores, representante dos marceneiros, representante dos estivadores, representante dos industriais e por aí vai. Representante dos agricultores, dos professores, olha que maravilha, né? Então, tudo ali de maneira bem dividida. Criação da Justiça Eleitoral, que agora haveria de fiscalizar as eleições, e da Justiça Militar, que julgaria os crimes feitos pelos militares. Eleições diretas com voto secreto. Acabou-se o negócio de voto aberto, de você estar gritando o nome do seu candidato. Agora o voto era secreto, ninguém poderia saber em que você está votando, e que quebraria esse poder das oligarquias dos coronéis. Muito embora a gente sabe que ainda hoje o voto secreto ele é ambíguo, porque há 1000 maneiras de você descobrir se os caras para quem você pagou o suborno votaram em você ou não. Mas já foi um avanço muito grande nesse sentido. E principalmente, que eu acho muito interessante, que é o voto feminino. Então passou-se a permitir o voto feminino. Houveram uma série de mudanças importantes no que tange a legislação trabalhista. Os trabalhadores começaram a receber alguns direitos, embora isso vai se planificar só em 1943 com a CLT, mas vários direitos vão ser daí garantidos aos trabalhadores. E aí você vai ter 2 grupos disputando poder. E aqui eu vou terminar a aula. Você vai ter no período constitucional de Vargas a Aliança Nacional Libertadora, que nós poderíamos dizer que seria genericamente um grupo mais ligado à esquerda, e a Ação Integralista Brasileira, um grupo genericamente mais ligado à direita. Então, o pessoal da ANL era a favor de um governo popular, que atendesse às reivindicações do povo, que procurasse melhorar, aquele discurso mesmo de esquerda que a gente conhece, né? De melhorar a vida dos pobres, melhorar a vida dos necessitados, dar mais direito aos trabalhadores e tudo mais. Só que tinha uma infiltração comunista pura mesmo, inclusive do PCB, inclusive do Comintern, que é o comunismo internacional. Havia uma infiltração lá na ANL. E no caso da AIB, da Ação Integralista Brasileira, você tinha também uma infiltração do nazismo. Existiam alguns nazistas brasileiros. Vá para o seu nazista brasileiro, existia. Então, existiam nazistas infiltrados também lá na Ação Integralista. Inclusive, Flinto Miller era um naziófilo, nem sei se existe essa palavra. Ele amava o nazismo, admirava Hitler, louvava Hitler, aquela coisa toda. E esses 2 grupos vão entrar em um conflito tremendo, porque eles vão disputar a cena política brasileira. O pessoal da direita ligado ao nazifascismo, o pessoal mais à esquerda com sociais-democratas, com liberais-democratas, mas tinha também muita gente ali comunista raiz mesmo, dentro da ANL, e essa disputa vai culminar no chamado golpe do Estado Novo. Então esse vai ser o assunto da próxima aula, vocês estudem e façam os exercícios, tá bom? Boa tarde.